Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, o Twitter retirou do ar as palavras de Silas Malafaia, que estava falando contra a vacinação de crianças e comparou a vacinação de crianças com infanticídio. Imagine, como se houvesse alguma notícia de que crianças estão morrendo por causa de vacina e não ao contrário, estão morrendo porque não tem a vacina. Silas Malafaia corrobora com tudo que o Bolsonaro diz, com tudo que ele fala. O Bolsonaro, na realidade, fez com que um número expressivo de pastores e líderes de igreja, principalmente donos de igreja, fizessem ali um acordo em torno de Bolsonaro. Tudo que ele fala é como se fosse palavra de Deus. Tudo que ele diz é como se fosse a sumidade das verdades. Bolsonaro, que a gente sabe que não é médico, não entende porcaria nenhuma de vacina, sempre foi contra a vacinação, era contra o tratamento precoce, ou seja, é contra a vacina, mas é a favor de cloroquina. O importante para ele é quem lucra, não se salva vidas ou deixa de salvar. Esse imbróglio aí da vacinação deixou muita gente bolsonarista falando merda o tempo todo. Aliás, bolsonarismo e falar merda é quase redundância. O seu Silas Malafaia recebeu uma enxurrada de mensagens contra o que ele tinha falado, inclusive teve uma hashtag derruba Malafaia, e aí o Twitter pediu para o Malafaia retirar do ar. Malafaia disse que retirou do ar. Primeiro eles tinham bloqueado, depois Malafaia disse que retirou do ar a pedido do Twitter e disse que eles chamam ele de um monte de coisa, de fanático e tal, mas fanáticos são quem é contra ele, porque ele disse que, olha, não aceitam posição contrária, não são democratas. O seu Malafaia, ele confunde debate democrático com mentira. Ele, acostumado a mentir nas redes sociais, mente o tempo todo, corrobora com o que o Bolsonaro fala, inventa notícias falsas, e aí ele quer que as pessoas concordem com ele, acha que democracia é isso, você tem o teu direito de ficar mentindo, desinformando as pessoas, espalhando notícia falsa sobre os outros. Malafaia, isso não tem nada a ver. Aliás, gostaria que você lesse a Bíblia, Malafaia, gostaria que você olhasse dentro da palavra de Deus e voltasse os seus olhos para Cristo novamente, para ver se você se converte e falasse a verdade. Mas enfim, senhoras e senhores, o Alan dos Santos teve uma briga agora com o Fábio Faria. Eu falei para vocês que o Fábio Faria viajou para os Estados Unidos, esteve no encontro da igreja da Lagoinha, lá em Orlando, na Flórida, a igreja do André Valadão, aquela Ana Paula Valadão, o pessoal dos Valadão, também bolsonarista, claro, todos aqueles que são donos de igreja, líderes de igreja, se uniram ao Bolsonaro. Agora, acho difícil se Jesus ia se unir a ele. Aliás, improvável que Jesus se unisse a ele. Agora é o seguinte, nesse culto que teve lá, além de Fábio Faria e outras autoridades do governo brasileiro, esteve presente o Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista que é foragido da justiça e está decretada a prisão dele. Aí o Fábio Faria, como eu também já noticiei aqui, mandou num grupo de ministros depois que chegou de viagem, disse que não sabia que o Alan dos Santos ia estar lá, negou que é amigo do Alan dos Santos, disse que se soubesse que o Alan dos Santos estaria lá, se alguém que tivesse problemas com a justiça estaria lá, eu não estaria. Ou seja, negou o Alan dos Santos, não tem nada a ver com ele. Talvez por pressão do Supremo Tribunal Federal, da presença, do que ele conheça, de gente da comunicação, do próprio Silvio Santos, enfim, pegou muito mal a presença do ministro de Bolsonaro, das comunicações, num evento onde o Alan dos Santos até pregou, teve a oportunidade de pregar e falar as asneiras dele e o extremismo dele. Agora, o Alan dos Santos, ficou com raiva disso, ficou com raiva da repercussão e disse o seguinte: Fábio Faria, saiba que não será a sua covardia, escreveu a covardia com letras garrafais, que mudará alguma coisa quando os olhos de Deus, aos olhos de Deus que deu a vida por mim, pelos meus pecados. Ou seja, virou todo mundo crente, agora citando palavras assim, muito próximas à religiosidade. O Alan dos Santos diz, olha, não é a sua covardia que vai mudar o fato de que Deus deu a sua vida por mim.
seu covarde, chamou ele de covarde, tripudiou. E isso ele colocou numa conta dele no Telegram, que tem mais de 120 mil bolsonaristas, seguidores, amantes do Bolsonaro, amantes do Alan dos Santos. E sei que desceu o pau, porque o Fábio Faria negou. E todo mundo sabe, o próprio Palácio do Planalto sabe, que foi o Bolsonaro que autorizou o Fábio Faria a estar nesse evento. E ele sabia, sim, do encontro com o Alan dos Santos, ele foi para dar o apoio, o governo Bolsonaro dá total apoio ao Alan dos Santos, diferente do que fez com outros bolsonaristas que foram presos, enfim, está esse negócio. Aliás, a polícia e o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, deveria mandar investigar o Eduardo Bolsonaro por prevaricação, por cumplicidade, porque ele sim está fazendo ali por baixo dos panos toda a proteção, uma rede de proteção ilegal para o seu Alan dos Santos não ser extraditado dos Estados Unidos. Mas enfim, é esse negócio. O Bolsonaro mesmo autoriza o seu Fábio Farias e o Fábio Faria vai lá pagar de Judas para os próprios bolsonaristas. Ou seja, ele quer agradar todo mundo, mas o Fábio Faria, além de cínico, é um mentiroso. Tinha mentido a primeira vez, quando disse que não sabia que ele ia estar lá. Mentiu a segunda vez agora, quando negou a sua própria ligação com ele. Olha, gente, notícia ruim. A Petrobras anunciou novo aumento para o combustível, vai aumentar o diesel, vai aumentar o etanol, vai aumentar a gasolina. A gasolina vai passar para o aumento de 4,85 e o diesel vai ter um aumento de 8,08, depois de quase 3 meses sem aumento. Petrobras aumenta de novo. É a política de preços da Petrobras que arrocha o preço no Brasil e que favorece os investidores americanos. Esse preço não é assim por causa da inflação simplesmente, é porque o preço dos combustíveis está atrelado ao dólar, está atrelado a um preço internacional que desde o governo Temer o Bolsonaro continuou seguindo esses parâmetros. Não tem nada a ver com a nossa inflação, poderia estar muito mais baixo do que está. Aliás, mais baixo do que está hoje, porque hoje está caríssimo. Olha, Bolsonaro respondeu timidamente ao desafio feito pelo almirante, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Antônio Barra Torres, em uma nota oficial, diz que se o Bolsonaro tem alguma coisa contra ele, se a Anvisa faz alguma coisa de corrupta, que seja investigado ele e que vá para cima. Agora, se o Bolsonaro não tem nada, que peça desculpa pelo que falou. Bolsonaro nem pediu desculpa, mas também não respondeu, porque é uma questão de honra. Falou um homem honrado, um militar honrado, que não deve para o Bolsonaro, e disse o seguinte, olha, entre outras palavras, o almirante disse que o Bolsonaro é um falso cristão, é um falso moralista, que é mentiroso, acostumado a nadar na mentira e no final das contas ninguém fala nada porque ele mente, joga um contra o outro, fala mal dos outros e não apresenta provas. Nesse momento, aí o Bolsonaro deu uma entrevista à Jovem Pan, amenizou o caso, disse que não falou contra o almirante, não disse que ele era corrupto e achou a nota agressiva. Veja bem, o Jair Bolsonaro achou que a nota do presidente da Anvisa foi agressiva. Logo, Bolsonaro, super agressivo, antipático, abusado, uma pessoa que sempre fala mal dos outros, sempre joga, assim como jogou sujeira na costa do voto eletrônico, falando contra Alexandre de Moraes, contra o ministro... os outros ministros lá, que é me fugiu da memória agora, sem ser o Fux, o Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, falou tantas coisas, mas também não prova. Não prova porque é mentiroso, não prova porque sabe que fala para sua gadaiada. Só que agora o almirante disse para ele, olha, eu sou um honrado, sou um general da Marinha, exijo respeito, se você não tem nada contra mim, então se retrate. Né? Você usa muito o nome de Deus, mas não faz a mínima coisa que Deus pede. Ou seja, Bolsonaro novamente foi leviano, mentiroso, falso cristão e corrupto. Aliás, o Renan Calheiros desceu a lenha também no Bolsonaro e disse que é um presidente porra louca e que a nota do presidente da Anvisa deu no olho dele, ainda disse o seguinte, o Renan Calheiros, tome vergonha na cara e peça desculpa ao Brasil, seu vagabundo. O Renan Calheiros disse isso. Senhoras e senhores, você está acompanhando o Critica Brasil, eu estou viajando pelo Brasil, não estou no meu estúdio em Brasília, de vez em quando vocês vão ver, aqui a gente tem um estúdio móvel, mas eu não estou no momento lá.
E quando eu estou aqui, eu estou de frente para o Rio Amazonas. Vou mostrar isso aqui para você. Olha essa maravilha aqui, gente, de onde eu estou. Olha isso. Estou aqui, o Rio Amazonas passando aqui, ó. Tá vendo? Que beleza, que maravilha. Apresentando de qualquer lugar as notícias para você. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Dá esmagada no like e se junta a nós aqui nessa batalha contra as fake news. Tchau, pessoal, dê esmagada no like. A gente está viajando, seguindo pelo Rio Amazonas, mas vamos às informações. Muito obrigado. Hasta la vista.